acadêmico, seja muito bem-vindo aqui ao TCC Bem Feito. Eu sou Socorro Melo e nesse vídeo de hoje eu estou começando uma série de vídeos para te ensinar como escrever o seu projeto de pesquisa, desde a seleção do teu tema até a escrita correta das referências. E um ponto muito importante, utilizando a inteligência artificial na tua escrita acadêmica. É isso mesmo. Se esse assunto te interessa, então eu já te peço, se inscreve neste canal e maratona todos os vídeos dessa série que começa agora. Vem comigo, vamos aqui para a tela do meu computador que eu te ensinar como treinar, como ensinar a inteligência artificial para te ajudar para ser o teu orientador acadêmico. Vem comigo. E aí, como vocês podem ver, já aqui na minha tela, eu estou com a inteligência artificial mais conhecida e utilizando inclusive a versão gratuita, que é justamente o ChatGPT. Então, como vocês podem observar, aqui no cantinho superior, aqui no canto superior à esquerda, a gente tem aqui a opção de novo chat. Então, você vai clicar nessa opção de novo chat e aí você precisa entender que você tem que ensinar, você tem que treinar a inteligência artificial para que ela possa, então, fazer as coisas por você ou então juntamente com você. O que eu aconselho é que faça junto com você. Por quê? Porque é você quem vai orientar. Então, a atuação e o desenvolvimento do teu agente de inteligência artificial para a escrita. Lembrando que nós vamos começar pela definição do tema de pesquisa, exatamente isso. Então, a gente sabe que todo tema de pesquisa, todo projeto, todo TCC, todo artigo, ele parte de um assunto, de um tema. Então, o que é que você vai dizer qual é o seu tema de interesse? Você tem que explicar para a inteligência artificial quem é você e o que você pretende fazer. Seja preciso, diga qual é o nível de TCC, de projeto de TCC que você está criando. Por exemplo, é um projeto voltado para a graduação ou é um projeto voltado já para a pós-graduação? Você precisa direcionando o pensamento dessa inteligência artificial. Então você vai dizer: olá, chat, eu sou graduando de Geografia e preciso escolher meu tema. Preciso escolher meu tema de pesquisa para o TCC graduação. Veja, eu já estou colocando aqui o nível. Então, a inteligência artificial vai trazer informações e vai trazer uma linguagem voltada para um graduando. Então, que seja adequada para um graduando e não escrever um absurdo, como, por exemplo, um doutor, um pós-doutor, para um nível de graduação, percebe? Ou seja, ela vai se alinhar ao seu nível de entendimento e de conhecimento. Eu vou dizer também para a inteligência artificial que eu sou um graduando de Geografia, de graduação, preciso então escrever o meu TCC, mas eu não sei o tema em específico, mas eu vou dizer para a inteligência artificial que eu gosto de temas de urbana. Por exemplo, gosto de temáticas de urbana e produção do espaço. Perceba que eu já estou dizendo, eu não estou dizendo produção do espaço urbano. Eu não estou dizendo qual é o tema que eu quero, só estou dizendo quais são os assuntos que me interessam. Eu já fiz uma breve apresentação, então, de quem sou, do que eu quero e quais são os meus gostos de pesquisa. Agora eu vou dizer, então, para ele me apresentar aqui uma lista de 10 temas que sejam originais. Me dê 10 sugestões de temas relacionados com meus interesses de pesquisa. E dá um OK. E aí você dá um Enter aqui.
Vamos aguardar e ver vamos aguardar alguns instantes e vamos ver o que então que a inteligência artificial vai apresentar para você como sendo sugestões adequadas dentro do seu interesse de pesquisa. Ou seja, não é só pedir para a inteligência artificial fazer qualquer projeto, qualquer ideia. Não, você vai dizer quais são os seus temas de interesse e aí colocando sempre a sua personalidade, porque é isso que vai trazer um trabalho original, é isso que vai dar então para a sua pesquisa um caráter pessoal, um caráter original, um caráter autêntico. Então, vamos aguardar aqui alguns instantes enquanto ela está processando, visto que a gente está trabalhando com a versão gratuita. Lembrando, nós estamos trabalhando com a versão gratuita. Então, por conta disso, note que ela está demorando um pouquinho mais para trazer os resultados. Mas lembre-se que rapidinho a gente consegue, ela consegue nos responder. Olha só aqui o que ela trouxe, ó. Perfeito, como você, olha bem, perfeito, como você está na graduação em geografia e se interessa por temas urbanos e produção do espaço urbano, elaborei 10 sugestões de temas de TCC que podem render bons trabalhos. Então, olha aqui, vamos ver então quais foram essas sugestões que ela trouxe para a gente. O primeiro, ela apresentou para a gente as temáticas de expansão de condomínios fechados e suas implicações na segregação socioespacial. Estudos sobre os condomínios podem modificar a lógica urbana, reforçando as barreiras socioespaciais, mobilidade urbana e desigualdades socioespaciais em sua cidade. E aqui foi um caráter proposital. Por quê, gente? Porque nós temos que ser específicos nas nossas delimitações temáticas, mas como eu estou trabalhando, como geralmente eu me interesso por questões voltadas para a minha cidade, eu não delimitei aqui nesse comando, nesse prompt que eu dei a ele. Porém, o meu GPT ele já está treinado para trabalhar com a elaboração de projetos de pesquisa, de produção de artigo, de monografia, de tese, de dissertação. Por quê? Porque vocês sabem que aqui no TCC Bem Feito eu trabalho com orientação acadêmica e com escrita acadêmica, então eu trabalho muito com isso. E a inteligência artificial me ajuda bastante nesse sentido, quando às vezes eu tenho alguma informação, algum conteúdo que às vezes passou despercebido, então eu recorro muito à inteligência artificial. E inclusive ensino vocês a utilizar ela também para a escrita de vocês. Então aqui, ó, você percebeu que nos temas ele já delimitou, ou seja, mobilidade urbana, desigualdades socioespaciais em sua cidade, ou seja, você vai dizer onde é que é o seu recorte de pesquisa e também a própria temporalidade, tá? Fala também na questão dos shopping centers. Olha, perceba que ele traz temas muito presentes, muito atualizados, inclusive no nosso momento de vida, né? Então, e perceba também que aí abaixo de cada um dos temas ele vai apontando como é que esses espaços de consumo, por exemplo, na temática 3, elas vão centralizar e como é que elas vão alterar então essa dinâmica da vida urbana. A gentrificação e a transformação de áreas urbanas, né, urbana em áreas centrais, que aqui nessa temática a intenção é analisar o processo de valorização imobiliária e a expulsão de moradores tradicionais. Destaca também a importância de uma temática do comércio informal e a produção do espaço urbano, porque ainda é muito comum. E aí ele fala, aqui ele faz como sugestão a questão dos estudos sobre os camelôs, sobre as feiras, a construção de dinâmicas urbanas cotidianas. Olha só a temática 6, o espaço público urbano, lazer, apropriação e conflito, periferização, urbanização em periferias na reprodução desigual socioespaciais, impacto das verticalização na paisagem urbana. Aí mais uma vez ele destaca aqui para você colocar na sua cidade, e ainda eu acrescentaria, né, na seleção do seu tema, sempre o onde e quando. Então, exemplo aqui, o impacto da verticalização na paisagem urbana de Teresina nos anos de 2000 a 2025, por exemplo, ou seja, nos últimos 25 anos, para você fazer esse acompanhamento, né, essas mudanças, essas alterações. Olha só o tema 9.
planejamento urbano e acessibilidade, desafios e perspectivas, né? Que é justamente, essa inclusive é uma temática muito associada à minha pesquisa de doutoramento. Né? Eu estou no doutorado, eu faço doutorado em Geografia na Universidade Federal aqui do meu estado, que é o Piauí, e a minha pesquisa é sobre, até o momento, a gente está trabalhando nessa perspectiva de discutir esse planejamento urbano voltado para acessibilidade e mobilidade de pessoas com deficiência. E aí a gente fala sobre a questão principalmente sobre a questão das calçadas e tudo, mas envolve toda essa questão do desenho universal. Mas aí a gente tem sempre a delimitação de tempo, associa a delimitação de tempo e delimitação também de local, tá, gente? E aí, por exemplo, um outro tema que é muito pertinente, que é muito atual, que nunca é batido e nunca é esgotado, é o tema de habitação, as influências das políticas habitacionais na produção do espaço urbano, não é? E aí dando sempre um destaque ao programa e a análise do papel do programa Minha Casa Minha Vida e outros programas de expansão das cidades. Então, ou seja, nesse primeiro vídeo, eu ensinei a você como você deve treinar a inteligência artificial para te ajudar, então, a colocar, a selecionar o seu tema de pesquisa. Você classifica, caracteriza quais são os temas que você mais tem interesse, e aí então você pede para ela te dar sugestões de números, X números de temas relacionados àquele seu assunto de interesse. Agora aqui, como ela já me forneceu aqui 10 temas sobre a questão do espaço urbano, veja que lá embaixo ela ainda colocou, ó, todos esses temas, eles permitem recorte temporal, lembra? E espacial. Lembra? Por quê? Porque eu já disse a vocês que eu já treinei essa inteligência artificial para me ajudar no processo de escrita e orientação dos meus alunos aqui no TCC Bem Feito. Então, a gente sempre está trabalhando, quando vai escolher o tema de pesquisa, a gente sempre tem que fazer a relação com o tempo e com o espaço. Ou seja, eu estou trabalhando em um determinado cidade, um determinado bairro, e em qual espaço de tempo? É espaço do tempo de anos? É espaço de tempo de século? É espaço de tempos de milênio, como é o caso, por exemplo, do pessoal da história, por exemplo, o pessoal da antropologia, o pessoal da arqueologia, que trabalham muito com recortes temporais muito longos. Então, tudo isso é muito importante para a gente quando está nessa fase de definir o tema de pesquisa, sempre associando o meu recorte temporal com o meu recorte espacial e associando, logicamente, aos meus interesses, tá bom? Então, a partir disso, a partir desse conjunto de temas que a inteligência artificial nos fornece, nós vamos então partir para a próxima etapa, que é justamente escolher um desses temas, e aí a partir disso nós vamos então pedir para que ela agora crie o problema, estabeleça o problema de pesquisa e os objetivos. Por quê? Porque a gente sabe que toda problemática de pesquisa, todo tema de pesquisa, ele é envolto em problemas e objetivos que a gente deseja, então, solucionar, caminhos que a gente tem para solucionar, então, esse objetivo, que a gente deseja solucionar, então, esse problema de pesquisa, ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui, então, logicamente, como eu, particularmente, eu já pesquiso planejamento urbano e acessibilidade, então eu vou pedir para que ele desenvolva, então, o tema 9. Então, eu vou aqui pedir para ele aqui, ó, desenvolver o tema 9. Elabore o problema, o objeto e o problema de pesquisa. Ó, elabore o objeto de pesquisa e depois o problema, a problemática. Ó, veja, eu não coloquei, eu estou pedindo para ele desenvolver a problemática. Por quê? Porque a problemática, ela contextualiza.
Ela contextualiza, então, esse problema que a gente encontrou acerca de um objeto. Então, vamos ver qual vai ser o objeto. Lembrando que eu vou dizer para ela, então, qual é a minha cidade, tá? Ó, lembre-se que minha área de estudos é o bairro Centro de Teresina. Olha só, presta atenção, gente, fica atento aí. Vamos trabalhar com o tema 9, planejamento urbano, acessibilidade, desafios e perspectivas, aplicado ao bairro de Centro de Teresina. Vou estruturar duas partes, objeto de pesquisa e problemática. Aí aqui, ó, objeto de pesquisa será acessibilidade urbana no bairro Centro de Teresina, com foco nas condições de circulação de pessoas, circulação de pedestres, né, com foco nas condições de circulação de pedestres, especialmente pessoas, lembra? Condições de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Busca compreender como o planejamento urbano tem ou não considerado o desenho universal e a inclusão dos espaços públicos, como calçadas, praças, vias e mobiliário. Por quê? Porque eu já tinha dito, ele já sabe que eu trabalho muito, isso aqui é como se fosse um novo olhar, uma partícula, um fragmento da minha pesquisa. Por quê? Porque eu pesquiso muito sobre desenho universal, acessibilidade, mobilidade, planejamento urbano, mas outras temáticas diversas dentro da geografia e de todas as outras áreas do conhecimento. Mas, como ele já sabe que eu trabalho muito nesse sentido, então ele já vai trazendo uma linguagem um pouquinho mais semelhante do que eu trabalho, só que um pouco mais simplificado, porque vocês lembram que o primeiro prompt eu disse a ele que era um projeto para a graduação. Então, por conta disso, ele foi um pouquinho mais resumido. Mas eu vou dar outros comandos para ele melhorar, tá? E aí a problemática foi, apesar do centro de Teresina concentrar atividades comerciais e de serviços administrativos, as condições de acessibilidade ainda se tornam limitadas, refletindo problemas históricos de planejamento urbano, calçadas irregulares, faltas de rampas, sinalização insuficiente e obstáculos no espaço público, comprometem a mobilidade e o direito à cidade de diversos grupos sociais. Diante disso, emergem algumas questões, ou seja, isso aqui, ó, ele colocou 3 questionamentos. Socorro, mas é uma questão problema. Não, você apresentou uma problemática. Dentro dessa problemática, você está mostrando para o seu professor orientador que você tem 3 questões ali que te incomodam, que é de que maneira o planejamento urbano de Teresina tem tratado a questão da acessibilidade no bairro, as intervenções realizadas estão alinhadas às diretrizes do desenho universal e às normativas nacionais de acessibilidade, bem como também local, e quais são os principais desafios e as limitações para a afetivação, então, de uma cidade inclusiva nesse espaço central, tá? Então, olha só, ela ainda, e aí tem um ponto muito interessante, ó, que aqui embaixo ela ainda colocou. Assim, a problemática ela pode ser sintetizada da seguinte forma: se você não quer colocar esses 3 questionamentos, você pode colocar simplesmente essa aqui, ó. Como as condições de acessibilidade urbana no centro de Teresina refletem os avanços e limitações do planejamento urbano em promover direito à cidade? Vocês perceberam? Então, ou seja, nós temos uma possibilidade imensa de trabalhar com a inteligência artificial ao nosso favor. Seja nós professores orientadores, como é o meu caso, sejam os meus alunos, sejam você que está aí do outro lado me assistindo, que está aqui assistindo esse vídeo. Então, assim, eu já te peço, se inscreve neste canal, porque eu vou fazer uma série completa. Este é o primeiro vídeo, mas todos os dias eu vou estar liberando um vídeo relacionado a uma etapa do projeto de pesquisa, como você pode fazer, elaborar esse projeto de pesquisa utilizando a inteligência artificial, tá certo?
Se mesmo com o vídeo, mesmo assistindo o vídeo completo, você ainda está inseguro em como elaborar o seu projeto de pesquisa ou até mesmo desenvolver sua monografia, seu artigo, sua dissertação ou sua tese, abaixo desse vídeo tem um link aqui de descrição que você pode me chamar e você pode contar com a minha ajuda personalizada, inclusive porque eu já estou agora desenvolvendo e treinando a minha própria IA do TCC Bem Feito para poder ajudar cada vez mais alunos que precisam dessa assistência. Nós vamos seguir para o próximo vídeo, então eu te agradeço se você assistiu esse vídeo até aqui, te peço para se inscrever neste canal, tocar lá no sininho para você receber a notificação do próximo vídeo que nós vamos dar continuidade, porque nós estamos fazendo etapa a etapa. Ao final dessa sequência de vídeos, dessa série Como Escrever um Projeto de Pesquisa com a Inteligência Artificial, nós vamos ter o seu projeto de pesquisa todo montado, todo elaborado, desde a seleção do tema até como escrever as referências conforme a ABNT ou qualquer uma outra normativa que o seu curso possa seguir, tá certo? Então, gente, até mais.